De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os jovens enfrentam mais dificuldades para conseguir trabalho e, quando empregados, são os mais vulneráveis à demissão. Sobre o mercado de trabalho para jovens, vamos conversar aqui no estúdio com a Cristiane Plácida Pérez, ela que é administradora e especialista em gestão de pessoas. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar nossa conversa falando das primeiras dificuldades desse jovem, que eu acho que é para encontrar emprego, né? Por que é tão difícil hoje em dia para os nossos jovens? A falta de experiência é fator determinante. Como ele ainda não teve a primeira oportunidade para mostrar suas competências técnicas e humanas, ele fica limitado, né? Ele não tem ainda a confiança do mercado de trabalho. Associado a isso, eles também têm uma questão bastante delicada, que é a ansiedade. O jovem hoje, ele tem muita pressa. Então, ele não quer esperar muito, nem para conseguir esse primeiro emprego e nem para conseguir se destacar. E aí, essa ansiedade acaba causando alguns transtornos para eles, né? Atrapalhando um pouquinho. Atrapalha, assim, né? Porque ainda não tem a maturidade que o mercado de trabalho exige, que precisa ter paciência, que precisa aproveitar as oportunidades para demonstrar aquela competência que eles estão tentando identificar naquele jovem. E são talvez esses os pontos que mais dificultam a permanência do jovem, né? Conseguir o emprego e depois a permanência nesse trabalho. A gente pode falar também que, aliado a essa idade, né, eu diria assim, muito jovem, né, falta também a capacitação, curso específico para a área, conseguir identificar realmente que área você vai atuar. Isso também é dificultoso. É difícil, porque ele está começando, está ali entre concluindo o ensino médio, iniciando uma faculdade ou um curso técnico, e ele ainda não teve tempo suficiente para investir na qualificação profissional. E isso acaba atrapalhando, porque quando ele vai para o mercado, que ele apresenta o currículo dele, a concorrência é muito grande, e aí ele fica na desvantagem com relação às outras pessoas que já estão há mais tempo no mercado, que já passaram por cursos de capacitação. E quando já empregado, por que o jovem tem tanta dificuldade assim? Você até já falou um pouquinho sobre isso. E por que eles são, nessa faixa etária, aí, os primeiros a serem demitidos, por exemplo, entre 18 e 24 anos, segundo o IPEA? Pois é, apesar de serem mais criativos, mais dinâmicos, terem mais energia, eles também têm menos, não que eles tenham menos, mas a empresa enxerga que ele é menos produtivo, por conta dessa falta de habilidade técnica e humana que ele ainda não desenvolveu, que ele ainda não aprimorou. Então, acaba que a empresa entende que ela precisa, naquele momento de crise, onde o mercado está retraído, ter pessoas mais produtivas dentro da empresa. E aí, para amenizar um pouquinho do sofrimento da empresa também, porque ninguém quer demitir, não é verdade? As pessoas querem empresas prósperas, e empresas prósperas contratam. Só que nesse momento, para que a empresa não sinta que ela está prejudicando ainda mais a sociedade, porque ela tem uma responsabilidade social nisso, ela prefere demitir aqueles que não são chefes de família. E aí os jovens se enquadram também. Então, geralmente, eles são demitidos porque, diria assim, seria mais fácil, né, para eles encontrar outro emprego. Causaria menos dano, vamos dizer assim. Demitir uma pessoa que não tem esposa e filhos ou marido, né, é menos danoso demitir uma pessoa assim do que aquela que tem essa responsabilidade e esse compromisso. Agora, como reverter essa situação? Como tentar não estar na lista de demissão? Aí precisa realmente investir. Investir em capacitação técnica e profissional, investir no autoconhecimento, saber quem eu sou. Por que que eu estou naquele negócio? Por que que eu estou naquele trabalho? Porque uma característica interessante dos jovens hoje é que ele também busca associar o seu propósito de vida à sua profissão. E isso acaba, às vezes, dificultando essa identificação dele com a empresa em que ele trabalha. Então, ele precisa realmente, quanto mais autoconhecimento ele tiver,
Quanto mais habilidades desenvolvidas ele tiver, mais ele garante a sua permanência no mercado de trabalho. E essas habilidades, elas não devem ser só técnicas. Ele precisa investir muito também nas habilidades humanas. As competências humanas estão cada vez sendo mais exigidas no mercado de trabalho. E como é que eu desenvolvo essas competências humanas, né? É a grande pergunta. A gente desenvolve essas competências humanas desenvolvendo as habilidades relacionais. Como é que eu converso? Se eu escuto? Como é que eu me relaciono bem com as pessoas diferentes de mim? Será que eu sou solidária? Será que eu tenho empatia? Será que eu sou criativo o suficiente para resolver uma situação de estresse, uma situação que exige muito? Então, como que eu lido sob pressão? E onde é que eu desenvolvo isso? Na minha igreja, fazendo trabalhos voluntários, me colocando à disposição na escola onde eu atuo, de desenvolver ações com um grupo de amigos que eu tenha. Então, para desenvolver as habilidades humanas, não existe um curso, não existe uma formação dentro de uma sala de aula. É a vivência humana realmente que vai proporcionar a esse jovem essas habilidades que eles precisam. Perfeito, passo a passo para a gente aí aprender, né? Você que é jovem, a gente, qualquer idade, né? Aprender idade. A desenvolver as habilidades totais. Só para a gente encerrar rapidinho, que áreas que a gente pode indicar para esses jovens? Quais são mais vantajosas para eles? Empresas para eles trabalharem, as que mais contratam são as grandes empresas, né, que contratam mais jovens. Por que as grandes empresas e aí as multinacionais estão inseridas nesse mercado? Porque elas têm uma linha muito grande de construção de carreira. Então, vale entrar aquele que está iniciando, né, que está tendo a primeira oportunidade de trabalho, como aquele que já tem uma experiência, que já solidificou a sua carreira profissional. Então, as grandes empresas são as que mais contratam. E se a gente for falar de segmentos, indústria e varejo são aqueles que mais dão oportunidades para os jovens que estão buscando a primeira oportunidade de emprego. Perfeito, Cristiane, obrigada pela tua entrevista, pela conversa aqui, por essa orientação aí para os nossos jovens, principalmente para quem não quer ficar na lista, acho que ninguém quer ficar na lista de demissões, né? Então quer garantir o emprego a qualquer idade. Obrigada mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade e aproveito para desejar uma semana próspera para todos que estão nos assistindo. Ah, que bom, se Deus quiser, amém. Obrigada mais uma vez, bom dia. Disponha.